Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreve aqui no canal Jean Maria Doutrina Católica. Deixa sua curtida, deixa aqui embaixo seu comentário do que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Ajude que mais pessoas tenham acesso a essa palavra de Deus que possa aí edificar num caminho da salvação eterna. E sobre hoje estaremos fazendo mais um vídeo sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima e os milagres, e você pode ser instrumento de Deus. Leve essa mensagem de Nossa Senhora para essa pessoa hoje. Hoje vamos estar falando sobre o terceiro segredo de Fátima, um dos temas de Fátima muito polêmico, mas vamos estar aqui falando da maneira mais segura e no discernimento possível para estar te edificando na fé. E é muito importante que a gente medite o terceiro segredo de Fátima, que ele ficou ali por volta de 40 anos em segredo. Você que está com sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia em Evangelho de São João, no capítulo 2, no versículo 5. Evangelho de São João, no capítulo 2, no versículo 5. Disse então a sua mãe ao servente: fazei tudo que ele vos disser. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você que está com sua Bíblia, beija aí a sua Bíblia e vamos estar dando continuidade. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Consagro cada palavra da minha boca aos cuidados da Virgem Maria e o magnífico Espírito Santo, que possa vir meu auxílio e meu socorro, e a intercessão de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, meu santo anjo da guarda, e que o manto imaculado da Virgem Maria me proteja e que possa proteger Jesus e Maria a cada um de vocês que assiste esse vídeo, e que a luz do Espírito Santo possa abrir a nossa compreensão para que a gente possa entender essa palavra, para que essa semente da palavra de Deus hoje chegue no seu coração e que o Espírito Santo possa fazer do teu coração aquela terra fértil, aquela terra boa, para que a semente da palavra de Deus ela cresça e dê bons frutos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aí no terceiro aí no vídeo número 9. Estamos acompanhando o escrito de William Thomas. Estamos aqui acompanhando os escritos das aparições de Nossa Senhora de Fátima, e vamos falar hoje do terceiro segredo de Fátima. Então, aqui, para se chegar ao terceiro segredo de Fátima, Nossa Senhora, nessa mesma aparição, ela traz uma sequência de revelações. Nossa Senhora, ela dá a visão do inferno às 3 crianças. Então aquela visão do inferno aterroriza as crianças chegam a comentar, depois nos comentários do próprio escrito fala que se não fosse a garantia de ir para o céu, ficaria em estado de desespero, porque Nossa Senhora já tinha comentado para essas crianças que elas iriam ganhar a salvação eterna, né? Então as crianças ficam atemorizadas. Nossa Senhora aqui, ela ela passa para as crianças que Deus quer estabelecer no mundo a devoção imaculada do coração dela. Todas essas verdades que eu estou revelando aqui já está destrinchadas, já são comentadas nos vídeos anteriores, né? E então aparece então o terceiro segredo de Fátima, que esse segredo de Fátima ele fica por um período grande em silêncio, né? E então aqui eu acabei fazendo uma pesquisa para estar complementando melhor essa verdade de fé, né? Então o segredo fala-se do inferno, né? Muitas pessoas, uma mentalidade modernista, acaba não acreditando, acha que se ir para a condenação eterna precisa fazer pecados absurdos, pecados temorosos. Não, ir para o inferno só para quem mata, para quem rouba, para quem estrupa, mas isso não é bem verdade não. Não é bem verdade não. Para ter uma ideia que as pessoas acham tão sem sentido, aquele que falta uma missa no dia de domingo já está em pecado mortal. A pessoa que falta uma missa, uma celebração no dia de domingo, ela morre naquele estado tranquilamente, sem arrependimento, ela vai imediatamente ao inferno. É o catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1033. Então assim, não precisa cometer pecado absurdo. Não, é preciso estar em vigilância com Deus, em continência com Deus.
né? Então aqui, isso aí é destacável. Outros vídeos a gente já comenta sobre esse assunto. Esse segredo de Fátima é revelado anos depois, quando as crianças, né? Nossa Senhora tem uma ocasião que ela pede a Lúcia para que ela aprenda a escrever. Ah, bem que interessante. Nossa Senhora está pedindo Lúcia escrever. E anos depois, Lúcia escreve então esse segredo. Esse segredo é muito interessante, que depois de 40 anos ele é revelado. Aqui é descrito que Papa João 23, ele não revelou esse segredo. Papa João Paulo I não revelou esse segredo. Papa Paulo VI não revelou esse segredo. E é interessante a história desse segredo aqui, né? Olha, ali 13 de maio de 1981, foi naquele tempo que o Papa João Paulo II houve um atentado que tentaram matar o Papa, né? A bala, né? O Papa. E o Papa então vai-se para o hospital, tal, todo o processo da cirurgia. E quando o padre acorda depois do processo, o padre levanta com esse pensamento. Qual é mesmo o segredo? Porque o segredo foi passado para os papas, então ninguém quis revelar o que é que tinha nesse segredo. E então o Papa João Paulo II ele traz a verdade desse segredo e começam assim a destrinchar. É interessante destacar que o o Bento XVI, mais tarde com o Bento XVI, ele fala que a visão é das pastorinhas de Fátima, mas a interpretação da visão é da igreja. Então a igreja, os cardeais, a igreja ficou muito tempo discernindo, né? E também corre a especulação de que talvez não se revelaram o segredo todo. Bom, isso aí não é um assunto que eu vou tratar daquilo que se permitiu trazer. Então aqui tem, no livro fala do terceiro segredo de Fátima. Eu vou lendo e à medida do possível, segundo os estudiosos da igreja, alguns teólogos que já deu uma pesquisada, as opiniões de alguns sacerdotes, né, bem informados sobre o assunto, a gente vai trabalhando sobre o assunto. Começa assim. O terceiro segredo de Fátima foi revelado publicamente apenas no ano 2000, por ordem do Papa João Paulo II, hoje santo. Aqui está o trecho original que revela parte do segredo escrito por Lúcia. Começando. Depois de duas partes expus, vimos o lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que parecia incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato e o brilho que da mão direita expedia de Nossa Senhora ao seu encontro. Então aqui, aí continua. O anjo apontando com a mão direita para a terra, com a voz forte dizia: penitência, penitência, penitência. Esse detalhe aqui a gente vai fazer uma reflexão. Ao que se alguns comentários, né, falam-se, depois de duas partes, o cintilar despedia chamas. Aqui o anjo que fala de uma espada de fogo de incendiar o mundo, alguns interpretam como um castigo. Como um castigo que Deus tinha destinado para a humanidade. Um castigo que Deus tinha. E Deus, aquilo que diz Santo Inácio de Loyola, também descreve Santo Agostinho, também fala Santo Afonso Maria Ligório. Santo Agostinho, ainda me recordo que ele escreve ali no livro Sermão da Montanha, escrito sobre a fé, né, que Deus tira o bem maior de todo o mal. Então, aquilo que diz o apóstolo São Paulo em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, que tudo concorre para o bem do que amam a Deus. Então, muitas vezes é preciso que Deus mande um castigo para que por meio daquele castigo brote conversão. Porque muito de nós, na verdade, enquanto vai tudo muito bem, nem sempre a pessoa busca a Deus. Por exemplo, nós passamos recentemente pelo período da Covid-19, pelo período dessa pandemia. Muitas pessoas, eu vi a olho nu, juraram conversão, juraram mudar de vida. Então, quando a coisa aperta no linguajar, muitas pessoas sabem onde é que está Deus. Então, aqui está se falando de que Deus pretendia mandar um castigo sobre a terra. E aqui se fala sobre o encontro de uma luz que brotava da mão da Virgem Maria, como se a Virgem Maria intercedesse para que esse castigo não acontecesse. E o anjo ele grita: penitência, penitência, penitência. Como que algo que já eu vi falando no decorrer de todos os vídeos até aqui. A necessidade da gente ter uma vida de oração e penitência.
E a gente às vezes duvida das coisas, acha que não, que isso não é bem assim, que o pecado não é pecado, que esse negócio de pecado é de gente medieval. Não, minha gente, a Bíblia continua sendo a Bíblia, a palavra de Deus continua sendo a mesma, o catecismo da Igreja Católica continua sendo o mesmo, aquilo que Jesus ensinava é o mesmo. O mundo não fica moderno para a vontade de Deus. Isso é ideia de Satanás, aquilo que diz o Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 44, que diz que Satanás é o pai da mentira. É aquilo que diz Efésios no capítulo 4, no versículo 25, renunciar é mentira. Então isso é uma mentira que se colocaram na cabeça. Então aqui se fala claramente sobre a questão da penitência e de um castigo que viria à terra, que virá à terra, melhor dizendo. E vimos numa luz imensa Deus, algo semelhante como se vê pessoas no espelho quando se passa por diante. Um bispo vestido de branco. Tivemos recentemente, que era o Santo Padre, que ela diz, tivemos recentemente. Ela não dá uma clara certeza, né? Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiam a escabrosa montanha, num cimo do qual estava uma grande cruz de tronco tosco, como se fora de sobreio com casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade, meio à ruína, meio trêmulo, com andar vacilante, acrabunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que ia encontrar pelo caminho. Chegando ao cimo do monte, prostavam de joelho aos pés de uma grande cruz. Foi morto por um grupo de soldados que disparavam vários tiros de seta, e assim mesmo foram morrendo um atrás do outro. Bispo, sacerdote, religiosos e religiosas, várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob 2 braços da cruz estavam 2 anjos, cada um com um regador de cristal. Na mão deles recolhia sangue dos mártires e com ele regava as almas dos que se aproximavam de Deus. Então esse é o terceiro segredo de Fátima, que ficou aí escondido durante o período dos 40 anos, onde diversos hierarquias da igreja foram analisando e foi se escondendo por muito tempo. E isso ainda é um grande segredo. E isso ainda é uma grande revelação para nós e pode nos levar muitos a pensar. Vamos fazer uma reflexão aqui breve, e essa reflexão ela vai entrar por aquilo que eu acabei de ler. Nessa mesma aparição, Nossa Senhora ela fala para as crianças, especialmente para a Lúcia, que é responsável por aqui escrever, né? Deixa eu me recordar aqui, por Lúcia. E então, Nossa Senhora fala que se a Rússia não se convertesse, os seus erros espalhariam pelo mundo. Os estudiosos vão interpretar que esse erro é o comunismo, é o mal do comunismo. Recentemente, nós vimos aí até vídeo claramente circulando na internet que o nosso atual presidente ele comemora colocar um comunista no poder em nosso país. Então sabemos que temos um presidente comunista nos governando. Nossa Senhora já tinha alertado as crianças sobre o mal do comunismo. Se você for pesquisar a fundo a história do comunismo, quanto mal ele tem causado por todos os países que passaram, tanta destruição que causaram, absorvendo. Essa mentalidade de Karl Marx, do materialismo, da batalha de classes. Se você for também analisar quem foi Karl Marx, aquele que trouxe essa mentalidade do marxismo. Portanto, o marxismo é o comunismo. E então aqui, Nossa Senhora ela fala, daqui especificamente essa passagem. O que eu quero destacar aqui é uma coisa que eu me recordo. Há um bom tempo atrás, vemos também aí circular na internet o próprio atual presidente, ao se candidatar, ele falava que ele iria colocar padres e pastores em seu devido lugar. Ele iria colocar padres e pastores em seu devido lugar. Ele falou isso, tem vídeo aí circulando na internet. Muitas pessoas desacreditaram, coisa e tal. As pessoas que votaram nele por picanha, votaram nele por Bolsa Família, acabaram fazendo, vista grossa. Hoje estamos vendo aí a luta para a legalização do aborto, legalização dos entorpecentes e, por que não,
uma reflexão sobre essa conversa dele, em dizer que vai colocar padres e pastores no seu devido lugar, com essa visão aqui, de que as crianças viram. O que é que as crianças viram? Vacilante, acabulado de dor, ia orando sob penas e cadáveres, que ia encontrando pelo caminho, chegando ao cimo do monte, prostrado de joelho aos pés de uma grande cruz, foi morto por um grupo de soldado. Um grupo de soldado que disparava vários tiros seta, assim mesmo foi morrendo um atrás do outro. Quem foi morrendo? Bispo, sacerdote, religioso e religiosa, e várias pessoas cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Uma perseguição à igreja. Aqui está falando de uma possível perseguição à igreja. E quem sabe isso também nos leva a refletir aquilo que diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 675, de que passaremos por uma purificação, por uma tribulação, antes da vinda de Jesus. É aquilo que fala da escatologia, o estudo da igreja fala da escatologia da vida do Filho do Homem. Aqui fala, é uma coisa que nos leva a refletir, haverá uma perseguição à igreja. E essa perseguição é o que fala aqui. E vai lá no finalzinho falando assim: sob 2 braços da cruz estavam 2 anjos, cada um regando o cristal na mão. Nele recolheu o sangue dos mártires, como ele regava as almas que se aproximavam de Deus. Isso aqui a gente pode até enquadrar com a visão do livro do Apocalipse. Até quando o Senhor não fará julgamento com os mártires e tal? Então aquela passagem daqueles mártires que está ali aos pés da cruz gritando. Então dá para a gente fazer uma reflexão. Então o terceiro segredo de Fátima é algo que era uma profecia futura para 1917, porém para nós em 2024 já é algo de se meditar. Deus começa se dizendo de um grande castigo que iria mandar sobre a terra, começa interpretando-se também que talvez Nossa Senhora, como sempre, está intercedendo. Em outras passagens Nossa Senhora fala, em outras aparições, inclusive nas aparições de Nossa Senhora a Lourdes, Nossa Senhora também pede para Bernadette beijar o chão, não é verdade? Ali para a conversão dos pecadores, e que possivelmente mandaria um castigo. E Nossa Senhora ela tem sempre alertado que Deus tende a mandar um castigo. Já passamos pelo período da pandemia. Deus já alertou, Deus já mandou um alerta. Mas depois da pandemia, se você botar a mente para raciocinar, você vai meditar que as pessoas aí decaíram gradualmente da fé. Houve aquilo que a igreja chama de um abandono na fé. Um abandono na fé. Então hoje nós vemos isso. E Deus está prometendo penitência, penitência, penitência. Mais do que nunca é tempo da gente meditar a nossa fé, vigiar e orar, manter uma vida de oração, manter uma vida com Deus, uma vida de temor ao Senhor, porque dias difíceis virão, isso não é novidade. Quando olhamos para o livro do Apocalipse, nós vemos também ali que Deus envia seus anjos para castigar, e que muitas vezes Deus se serve desses castigos, desse aparente mal, para tirar um bem maior. Porque às vezes Deus ele precisa nos alertar com essas situações para a gente despertar na fé. Eu digo, não, estou trilhando o caminho da condenação eterna. Né? Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe.